Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite daqui para fora, muito obrigado a todos que estão aqui. Então, para começar me apresentando um pouco, meu nome é Leonardo Boschetti, eu faço engenharia civil em Purdue University e eu estou no terceiro ano. Para falar um pouquinho sobre mim, então, eu faço engenharia civil, meus minors são em Finance e Real Estate, e para quem não sabe o que são minors, são como se fossem especializações e áreas de foco que pode ser tanto no seu curso ou em outros cursos, então eu faço em finanças e mercado imobiliário. Nesse último verão aqui nos Estados Unidos, de maio a agosto, eu fui estagiário de engenharia civil na WSP, em Indianápolis, que é uma empresa muito grande de engenharia civil, tem escritórios no mundo inteiro, em vários estados dos Estados Unidos, tem escritório até no Brasil. Eu também sou um consultor no Purdue Solutions Consulting, que é um clube de consultoria aqui da faculdade, um dos mais renomados. Eu fui analista e diretor de tesouraria da Brasa de Purdue no ano de 2024, 2025. Alguns fatos sobre Purdue que eu achei interessante trazer é que Purdue é o 11º campus mais inovador. Existem mais de 400 laboratórios de pesquisa. E Purdue é uma faculdade bem grande, com 57 mil alunos, somando as pessoas de graduação de 4 anos e também mestrado e doutorado. Outro fato legal sobre o Purdue é que é um ninho de astronautas. Purdue é uma das faculdades que mais formou astronautas no mundo, inclusive Neil Armstrong. Purdue também é a primeira faculdade pública com mais CEOs de empresas Fortune 500. E um fun fact também é que Purdue tem uma tuition de 14 anos congelada. Isso significa que a mensalidade, óbvio que os custos de moradia, de alimentação variam, mas os custos de mensalidade, que é bem significativo, Purdue não aumenta esse custo há 14 anos. Então, trazendo um pouco do destaque de Purdue em engenharia especificamente, porque é o que as pessoas normalmente associam Purdue quando escutam sobre Purdue pela primeira vez, é com a engenharia. Então, o curso de engenharia de Purdue começa com First Year Engineering. Isso significa que todos os alunos de engenharia têm as mesmas aulas no primeiro ano. Então, você não entra numa engenharia específica. Eu não entrei em engenharia civil. Então, todos esses alunos fazem as aulas de química, física, cálculo, programação, Excel durante esse primeiro ano, e deles tem esse primeiro ano e várias palestras sobre as diferentes engenharias para decidir qual que vai ser a engenharia que eles querem escolher após o primeiro ano. Então, são 18 cursos de engenharia, com mais de 80 áreas de foco e especializações, e 9 cursos de engenharia de Purdue estão no top 10 dos Estados Unidos. E Purdue é a oitava melhor escola de engenharia dos Estados Unidos no geral. Aqui eu trouxe algumas fotos para vocês terem um pouco de noção de como que é o campus. Essa primeira foto é o arco de Purdue, que é a entrada do campus, que é uma das fotos mais tradicionais. E na segunda e aqui nas últimas duas fotos de baixo, vocês conseguem ver uma combinação de construções mais antigas, mais tradicionais, de tijolinho, e também construções super novas de vidro. Então o campus é bem essa mistura, você consegue ter o melhor dos dois mundos. E aqui também eu trouxe a nossa arena de basquete, que é muito legal, e nosso time de basquete também conseguiu, no ano passado, ficar em segundo lugar no Campeonato Nacional Universitário. Entrando um pouco mais sobre o que Purdue oferece, né? Eu acho muito importante falar sobre os laboratórios e pesquisa. Então, esse primeiro laboratório que vocês conseguem ver, branco, é um dos laboratórios que eu frequentei toda semana durante o meu primeiro ano, nos meus laboratórios de química. Então, eu tive a oportunidade de fazer experimentos toda semana num laboratório muito completo, com muitas coisas tecnológicas avançadas. E a última foto é um laboratório de engenharia civil que eu ainda não frequentei, porque é um pouco mais avançado no meu curso, mas ali eles testam madeira, concreto, cimento, então é muito legal ver na prática tudo que a gente aprende na teoria. Outra coisa interessante que eu achei legal trazer é essa visão 3D do campus, né? Essa primeira foto até é um mapa 3D que tem na principal construção aqui do campus. E a segunda foto traz ali uma visão um pouco mais de cima, e isso mostra o quão grande é o campus, né? Ali vocês conseguem ver até o estádio de futebol americano, então é realmente uma cidade. Entrando um pouco agora na cidade que Purdue fica, né? Purdue fica em West Lafayette, em Indiana, que é uma cidade bem pequenininha, tem 47 mil habitantes, mas é uma cidade que fica basicamente conectada
uma ponte conecta West Lafayette com Lafayette. Elas ficam 5 minutos de distância de carro. E Lafayette é uma cidade um pouquinho maior, lá uns 70, 80 mil habitantes. Mas, apesar de ser uma cidade pequena, fica 1 hora de Indianápolis e 2 horas de Chicago. Então, facilmente você tem acesso às cidades grandes. E, como eu disse, a cidade é basicamente o campus. Então, por onde você anda, você encontra amigos seus e pessoas da sua idade. Então, é muito bom para você estar engajado e conhecer pessoas novas a cada dia. Uma coisa que eu só percebi quando realmente eu cheguei aqui e vivi o primeiro ano é o quão definidas são as estações. Então, você consegue aproveitar um calor extremo no verão, de 30 e poucos graus, sol todo dia, e também um inverno extremo de ali menos 15, menos 20 graus, neve. Então, é muito bonito, é muito legal. E eu tinha um pouco esse medo antes de vir, se eu ia me adaptar ou não. Mas assim, é bem tranquilo, desde que você use gorro, luva, cachecol, é, blusa térmica e jaqueta de neve, assim, você não vai passar frio. Se você usar a roupa que você tem que usar, você não vai passar frio fora. É tranquilo. E dentro é tudo muito bem aquecido, né? Tá menos 20 graus lá fora e eu tô de manga curta durante o inverno. Então, eu acho que é muito legal você conseguir aproveitar essa diferença das estações e, e não, eu não teria isso como medo mais se eu soubesse de como realmente é. Então, eu imagino que muitos de vocês tenham essa dúvida sobre como é a alimentação aqui nos Estados Unidos, né? Aqui nas faculdades dos Estados Unidos. Então, a gente tem 4 refeitórios aqui em Purdue, que eles são parecidos e bem grandes, como esse refeitório aqui que eu estou mostrando na segunda imagem maior aqui no meu slide. E esse refeitório tem muita variedade de comida. Então, tem estação de macarrão que você consegue escolher o tipo de macarrão, escolher o molho, escolher a proteína, escolher se você quer cebola, alho. Então, daí tem comida japonesa, comida asiática, comida mexicana, ou comida bem americana, hambúrguer, batata frita, pizza. Então você consegue escolher o que você quer comer, porque cada dia tem uma variedade diferente de comida. Além disso, tem vários restaurantes que não são refeitórios, né? São restaurantes de rede, como Starbucks, Jersey Mike's, Chick-fil-A e vários outros. Quando você assina um plano de alimentação, você recebe os Meal Swipes, que são passes de alimentação que você escaneia quando você entra em refeitório. Mas você também recebe Dining Dollars, que são dólares, uns 300, 400 dólares por semestre que você recebe para você gastar nesses restaurantes dessas redes de fora, né? Então você ainda consegue ter é, esses dólares para você gastar nessas outras redes que não são refeitórios. Para começar a falar um pouco sobre moradia, eu vou falar um pouco sobre a moradia off-campus, que eles chamam off-campus, que significa fora do campus, por não ser pelo portal da faculdade, né? Por não ser por Purdue. Mas, em questão de localização, eles ficam a 5 minutos, 10 minutos andando do campus. São apartamentos super completos, super novos, super bonitos. E, e os apartamentos, né, os prédios, oferecem piscina, sauna, sala de jogos, academia. Então, normalmente no primeiro ano, todo mundo costuma morar nos dormitórios, mas ali do segundo para o quarto ano, eu recomendaria muito um apartamento, especialmente pela cozinha, porque eu acho que a cozinha e o banheiro próprio ajudam muito, te dão mais liberdade e, bom, é uma experiência muito boa. Hoje em dia eu moro num apartamento como esse aqui da esquerda de baixo e eu gosto muito. Agora, para falar um pouco sobre a moradia no campus, né, pelo portal de Purdue, que é associado a Purdue, a gente tem opções mais novas e algumas opções um pouco mais antigas. Então, você consegue ver aqui na direita uma opção que eu falo que é um pouco mais antiga, mas mesmo assim é muito legal, muito bonito, e você consegue erguer a sua cama, colocar uma TV, colocar um sofá ali, realmente transformar o ambiente para deixar do jeito que você gosta, né? Do jeito que você quer no seu ambiente. E ali na esquerda você consegue ver um prédio muito mais novo, muito mais bonito, que acaba sendo mais difícil de você ser escolhido, porque é como se fosse uma loteria para você entrar, né, nos dormitórios. Acaba sendo um pouco mais difícil de você entrar no seu primeiro ano, mas é possível também. Uma dica que eu teria é entrar e pesquisar sobre learning communities.
o que são learning communities, né? Learning communities são umas comunidades de aprendizado, basicamente. Então, eu, por exemplo, entrei numa learning community de utilização de dados em engenharia. Então, é uma área que você está interessado e você mora normalmente num dormitório melhor, porque eles acabam colocando as pessoas dessas comunidades no mesmo prédio e normalmente no mesmo andar. Então, o meu andar inteiro era de pessoas dessa comunidade. Então, foi muito fácil de fazer amizade, porque eu tinha algumas aulas específicas só com esse grupo de pessoas. A gente tinha vários eventos. Teve evento de ir para Chicago, teve evento de mesas de estudo, teve eventos de visitar um laboratório. Então, isso era muito legal, tanto para sua adaptação, fazer amizades, assim como também de morar num lugar um pouco mais legal no primeiro ano. Eu achei que eu ia sofrer um pouco mais, porque dividir um quarto com uma pessoa, dividir banheiro, o meu banheiro era pro corredor inteiro, né? Então, corredor inteiro, umas 80 pessoas, dividiam um banheiro. Mas assim, o banheiro era bem grande, super limpo, limpavam várias vezes por dia o banheiro, e sempre que eu ia tomar banho, sempre tinha chuveiro disponível. Então, assim, eu achei que ia ser um problema, mas no fim a adaptação foi muito rápida, eu nem percebi, virou rotina e realmente deu tudo certo. Então, eu já falei um pouquinho sobre Purdue, alguns fatos, mas agora entrando um pouco mais, por que Purdue? Por que escolher Purdue? Por que que eu escolhi Purdue, né? Bom, primeiramente, eu acho que vale a pena destacar de novo a excelência acadêmica de Purdue. Purdue é top 3 dos Estados Unidos em engenharia civil e engenharia de produção, que é que eles chamam de Industrial Engineering, pelo US News, pelo ranking do US News. Purdue também é top 1 em engenharia agrícola e engenharia biológica. E a escola de business de Purdue está recebendo muito investimento e está melhorando a cada ano. Do último ano para cá, subiu 9 posições e hoje em dia é top 21 dos Estados Unidos. Com essa onda também de programação e o quão importante, né, a programação e inteligência artificial hoje em dia no mundo, eu achei interessante trazer que Purdue é top 16 também em ciência da computação dos Estados Unidos, com um programa muito robusto e muito bom mesmo. E recentemente, Purdue foi listada como uma New Ivy pela Forbes. Isso foi resultado assim de vários empregadores, vários centros de educação reconhecerem Purdue como uma faculdade de excelência, de ponta mesmo, principalmente nos últimos anos, vem crescendo muito em vários rankings e vem publicando muitos artigos de pesquisa muito relevantes. Então, acho que é muito legal também ser reconhecido pela Forbes como uma New Ivy. Além da excelência acadêmica, né? Acho que a acolhida inesquecível que eu tive foi um dos pontos principais aqui, assim, que eu pensei quando me perguntam, né? Por que que eu escolhi Purdue? E por que que eu recomendaria outras pessoas escolherem Purdue? Todo mundo tem esse medo de se adaptar ou não, né? A uma faculdade no exterior, porque é sair de uma zona de conforto sua no Brasil, é ir para outro lugar, é ir para outro país com pessoas diferentes. Mas, assim, foi incrível. Aqui em Purdue eles têm uma coisa que eles chamam de Boiler Gold Rush, que é a BGR e BGRI, que é para alunos internacionais. Eu participei das duas. Então começam os 3 dias desse evento para alunos internacionais. Então tem toda essa adaptação, a gente teve show de drone, a gente recebeu esse crachá que vocês conseguem ver, então a gente pendurava no peito para ser mais fácil de se introduzir, de conversar realmente, de confraternizar. E ali você tem vários eventos, você conhece o que, que a faculdade oferece, você faz amizade. Então eu fiz amizade ali com 6, 7 brasileiros já nos primeiros 2 dias e já fiz as minhas primeiras amizades no campus muito rápido. Então isso me ajudou muito com a transição. E daí quando começou a BDR para alunos americanos também, né? A gente teve esse evento com o presidente no estádio de futebol americano e esse outro evento que o presidente também participou nesse anfiteatro. Então, ali a gente teve várias atividades de confraternização, a gente conheceu mais sobre os programas, sobre os cursos da faculdade, como funcionava a nota, como funcionava até o que você tinha que fazer aqui como aluno internacional, toda a parte de documentação. Então, várias palestras
de informações muito importantes, mas também vários eventos muito divertidos. Eu acho que várias pessoas escutam sobre clubes de faculdades americanas, mas é difícil entender realmente o que são os clubes. Eu só fui entender quando eu cheguei aqui. Então, esses clubes de faculdade americana, eles são clubes que variam. Tem clube profissional para finanças, para consultoria, que eu participo, para investment banking, mas também tem esses clubes mais de desenvolver um projeto, como aqui na direita vocês conseguem ver esse carro, que os alunos desenvolvem esses carros elétricos ou kart, ou um carro que é para imitar um carro de Fórmula 1. Então, são alunos que projetam isso em software, que fazem cálculos para realmente chegar na maior eficiência, numa aerodinâmica boa, e depois eles testam esses carros e tem até corridas que eles participam para ver qual foi o carro mais rápido. Então é muito divertido, você aprende muito na prática o que é a engenharia mesmo, e depois você ainda aproveita isso e aproveita para correr com o carro, né? E também tem vários clubes para esportes, para jogos de videogame. Aqui eu trouxe uma foto do clube de futebol aqui em Purdue, mas também tem clubes para jogos de carta, para videogame, para coleção de adesivos. Então, assim, tem clube para tudo. Você com certeza vai achar um clube para você. Um não, vários clubes que você se interessa. E eu recomendo muito participar desde o começo, porque você pode botar no currículo, você se engaja, você conhece pessoas diferentes, de outras nacionalidades, de outras culturas, de ambientes diferentes. Então, assim, eu acho que é muito incrível. Até na primeira semana, no final daquela primeira semana que eu falei no slide anterior, da semana de adaptação, tem uma feira num gramadão que todos esses clubes, 400 e alguma coisa clubes, colocam as barraquinhas deles com um pôster e umas mesinhas e realmente as pessoas podem passar por cada mesa, ler o pôster, falar com as pessoas e conhecer os clubes. Então, assim, tem essa amostra de clubes na primeira semana e vale muito a pena. Além disso, além da excelência acadêmica, além das oportunidades, Purdue tem uma presença esportiva assim muito significativa. Tem um estádio de futebol americano muito grande, muito bonito aqui, que é a primeira imagem da esquerda que vocês conseguem ver. Tem a arena de basquete que eu já mostrei para vocês antes. Nosso time de basquete é muito competitivo também, como eu já falei. A gente acaba avançando no campeonato nacional quase todos os anos ali para quarta, semi, até final, que nem ano passado. E na foto da direita de cima e na de esquerda de baixo, eu trouxe um pouco de como é a academia. Então, por fora é uma academia de vidro muito bonita, gigantesca. Tem 4 andares de academia. Então, piscinas olímpicas, pista de corrida indoor. No último andar tem uma pista de corrida indoor, porque faz muito frio. Então, tem essa pista de corrida também para as pessoas aproveitarem quando está no inverno. Tem parede de escalada dentro da academia. E, bom, a faculdade conta com 7 quadras de basquete e vôlei indoor, mais várias quadras fora, né, ao ar livre, 10 quadras de pádel e tênis também. Então, vou falar um pouco aqui sobre a Brasa Purdue, que é com certeza o clube que foi mais importante para a minha adaptação à faculdade de fora. E o que é a Brasa, né? A Brasa é uma associação de estudantes brasileiros que estão estudando em universidades do exterior. Tem nos Estados Unidos, tem várias faculdades dos Estados Unidos e da Europa, que eu saiba. E aqui a nossa Brasa local de Purdue é um lugar que realmente você consegue fazer suas primeiras amizades, você consegue exercer liderança, né? Às vezes, quando você acaba de entrar na faculdade, você é considerado como muito novo, como às vezes inexperiente, mas ali na Brasa de Purdue a gente tem um programa de analistas, então a gente vai colocar os calouros, né? As pessoas que acabaram de chegar na faculdade para acompanhar o diretor de evento, diretor de workshop, diretor de tesouraria. Então, por esse um ano, você aprende um pouco como funciona, e daí no segundo ano essas pessoas vão poder se candidatar para ser os diretores da Brasa. Então é a primeira oportunidade de liderança que você pode ter na faculdade, muito bom para currículo, muito bom para crescimento pessoal e também para continuar melhorando uma organização tão boa que cultiva aí a cultura brasileira, que ajuda no engajamento dos brasileiros, no crescimento profissional. Então a gente também faz workshops de currículo e entrevista. Então os mais velhos, as pessoas que já se formaram ou que estão no quarto, terceiro ano, eles vêm
analisam os currículos das pessoas mais novas, dão dicas de entrevista. A gente também trouxe alguns ex-alunos de Purdue que trabalham na Tesla, na Apple. Teve até um que criou uma startup esse ano, e a gente trouxe ele semana passada para falar com nossos alunos. Então foi muito interessante mesmo. A gente tem esses eventos que a gente cultiva a cultura brasileira, né? Mas a gente também cresce profissionalmente, a gente quer que todo mundo se desenvolva. E aqui na direita vocês conseguem ver o churrasco que a gente faz 2 vezes por semestre na Brasa. Então realmente a Brasa é um jeito de você ter um pedaço do Brasil no exterior. No churrasco a gente tem guaraná, farofa, vinagrete. Então realmente é muito legal. A gente também faz venda de brigadeiros. Então com a Brasa Perdue assim a minha adaptação foi muito tranquila, muito legal. Eu nunca eu sinto falta do Brasil, óbvio, das pessoas, da minha família, de estar lá, mas toda reunião da Brasa, assim, todo evento da Brasa é um lembrete, assim, sabe, do Brasil, que eu sinto que o Brasil está presente aqui também. Outra coisa muito importante a ser falada é o foco de Purdue em oferecer oportunidades profissionais para os alunos. Então, Purdue oferece mais de 30 feiras de carreira por ano. Aqui eu coloquei 2 fotos, é realmente todo mundo de terno, treinando como se apresentar com o currículo em mãos. É muito legal e desde o primeiro ano, porque mesmo que não seja o seu foco conseguir um estágio no primeiro ano, mesmo que às vezes as empresas queiram as pessoas mais experientes, é um treino muito bom e tem chance de você conseguir um estágio muito legal também no primeiro ano. Então, algumas das empresas que vêm todos os anos nas feiras e muitas outras, né? Mas são Accenture, Rolls-Royce, Tesla e Amazon. As empresas também fazem dias com elas. Então, a Tesla e a Amazon fizeram dias com a Tesla e a Amazon. Elas passaram o dia inteiro entrevistando alunos de Purdue, dando dicas de currículo, contando sobre como é o trabalho. E as empresas realmente elas vêm para Purdue porque elas querem recrutar alunos de Purdue. Assim, o foco é alunos de Purdue. Em cada feira dessa tem 200 empresas que vêm para recrutar alunos de Purdue. Então eles gostam muito, os alunos de Purdue são muito requisitados pelos empregadores. Nessa linha de como Purdue me ajudou, né, com as minhas experiências profissionais, eu quero falar um pouco sobre o meu estágio. Foi na empresa chamada WSP, em Indianápolis. Aqui na primeira foto é o escritório deles. E realmente foi muito interessante, muito legal conhecer um pouco da engenharia que eu aprendo na teoria, na prática, né, exercendo, desenvolvendo coisas nos softwares, no Excel, calculando realmente o preço das coisas, de material. Foi muito legal. É, Também eu tinha 2 reuniões semanais com 15 engenheiros, então eu escutava todas as discussões que estavam acontecendo sobre os projetos e eu também tinha que apresentar o que eu estava fazendo, como que foi meu progresso naquela semana, quanto tempo eu ia demorar, se eu estava com alguma dúvida. Então, assim, foi uma experiência de crescimento profissional muito legal. E a empresa foi incrível. A empresa fazia vários campeonatos, fez um campeonato de ping-pong, como eu estou mostrando o troféu aqui. A gente tinha um time de vôlei. A empresa fazia vários eventos. A gente foi assistir 2 jogos de beisebol pela empresa. Então, a empresa realmente queria que todo mundo fosse muito engajado, que todo mundo entrasse nessa cultura da empresa. E aqui na última foto sou eu e as outras estagiárias desse verão. E também, de novo, a empresa procurava manter os estagiários muito engajados, envolvidos no trabalho, envolvidos nos projetos. Realmente, a gente sentia que a gente estava fazendo uma diferença. Uma coisa que eu até brinquei com algumas pessoas é que indo e voltando de Purdue e de Purdue para Indianápolis, eu passava por várias ruas e rodovias que eu tinha trabalhado em projetos durante o meu estágio, assim. Então, sentir que você está trabalhando em uma coisa real, fazendo a diferença, foi muito incrível, assim. E para tudo isso acontecer, teve um apoio muito grande, né, do daqui para fora. Foi com certeza uma decisão muito boa que eu e minha família tomamos de escolher o daqui para fora para ajudar nessa trajetória. E tenho certeza que eu só estou aqui porque eu estou aqui por mérito meu também, da minha família, mas daqui para fora nos guiou muito nesse planejamento para realmente a gente atingir os resultados que a gente queria. Então, daqui para fora, primeiramente,
entra na lista de universidades e aplicações, né? As primeiras reuniões são para conhecer o perfil do aluno, entender quais são os lugares de preferência e para também que as famílias entendam qual que é a visão geral do projeto, né? Como que vai ser o cronograma, o que vai envolver o projeto. Depois dessas primeiras reuniões, começa um pouco o desenvolvimento de uma primeira lista ou de várias listas de universidade. E ali tem um balanço de competitividade, um número específico de universidades muito competitivas, algumas outras universidades competitivas e algumas outras que são consideradas de baixo risco. Então, são consideradas que o aluno vai ter uma chance muito boa de entrar. Também é levado em consideração os custos e os rankings, né? É um pacote completo. Tudo é levado em consideração para a melhor lista possível ser gerada. Partindo depois desses dois passos, né, começa realmente um pouco mais sobre o processo de aplicações de fato. Então, existe uma definição de metas, daqui para fora traz uma tabela com os prazos de cada universidade, os prazos de quando você tem que aplicar para Early Action, quando você tem que aplicar para Early Decision, quando que você tem que aplicar para as bolsas e programas de honors. Então, daqui para fora vai sempre dar todos os recursos para você ficar organizado, para você não perder as datas, para você ter um cronograma e um planejamento que faça você atingir seus objetivos no final. Então, falando um pouco sobre provas e redações também, né? As principais provas são o SAT, o ACT e o TOEFL. E o daqui para fora tem uma plataforma online, né, com esse curso preparatório para SAT e ACT. Tem várias aulas teóricas sobre os conteúdos que você precisa melhorar e muitos mesmo exercícios para você praticar. E eu acho que realmente faz muita diferença fazer muito exercício para essas provas em especial. Daqui para fora também dá indicação de materiais para estudar para o TOEFL e, claro, lembretes das datas de inscrição, das datas de prova, para ter certeza que você vai fazer as provas que você precisa fazer a tempo. Uma das coisas que mais me surpreendeu, assim, do daqui para fora foi o programa de redações. Eu recebi, né, aulas teóricas para compreender quais são os tipos de redação, como que eu devo escrever cada tipo, várias oportunidades de prática antes de realmente começar a fazer as redações das faculdades e um feedback e acompanhamento de progresso individual incrível, assim. Cada feedback que eu recebia eu via que eu conseguia melhorar muito cada redação. Não só na estrutura de frases, não só na gramática, mas também de como contar a minha história, né? O Daqui para Fora conhece muito, trabalha com isso há muitos anos, e o Daqui para Fora sabe como que as faculdades americanas gostam de escutar as histórias dos alunos. Então, acho que isso foi realmente um diferencial. E eu diria, eu gostaria de enfatizar aqui para fazer as redações com muita antecedência, porque isso que vai gerar redações incríveis, assim, quase perfeitas, porque com essa antecedência você tem esse tempo de ir e vir, né, do feedback ir e voltar. Você às vezes manda para o seu corretor de redação umas 5, 6 vezes antes da redação ficar pronta. Então, você realmente tem essa oportunidade, esse tempo para deixar a redação incrível. Depois das aplicações, né, que é o processo mais trabalhoso, também é importante o daqui para fora providenciar esse suporte no acompanhamento dos status das aplicações, né? Porque às vezes você manda uma aplicação e, e às vezes surge uma pendência de documento, de notas, então daqui para fora auxilia nesse processo de acompanhar isso, ver o que está faltando, ver o que você tem que mandar para que você não perca nenhuma aplicação. Eu estudei em escola brasileira, né, no Brasil, não escola internacional. Então, o meu ano acabava em dezembro. Então, em dezembro, eu tinha que juntar todos os meus boletins, todas as minhas notas do terceirão para mandar para as universidades, porque quase todas pedem que você mande o transcript do terceirão quando estiver pronto. Então, o Daqui para Fora também me ajudou com isso, indicou onde que eu devo traduzir todos esses boletins, todas essas notas e como que eu devo mandar em cada site. E por fim, o Daqui para Fora também auxilia muito na decisão
é uma coisa individual, uma coisa de pessoa para pessoa, que o aluno tem que decidir com a família. Isso daqui para fora deixa muito claro. Mas se tem algum jeito daqui para fora ajudar você a tomar essa decisão, eles aceitam, eles ajudam muito com reuniões. Eu até marquei uma ou duas reuniões para realmente entender e ter certeza que a decisão em que eu e minha família tomamos era a certa e era a que mais se encaixava ao meu perfil, né? E depois da admissão na faculdade, né? Depois que você recebe a carta de admissão, por exemplo, de Purdue, você começa com o seu processo de visto de estudante F1. Então, com a carta de admissão, você consegue dar entrada nesse processo. O daqui para fora te dá todos os recursos, todos os meios e indica várias pessoas que podem te auxiliar nesse processo. Daqui para fora também te auxilia na matrícula, pagamento da mensalidade, né, da anualidade e ajuda a escolher planos de moradia e alimentação, que tudo isso deve ser feito com 3, 4 meses antes de você realmente começar as aulas em agosto. E, por fim, o daqui para fora providencia um suporte após o começo das aulas para garantir a adaptação. Então, depois que eu já estava em Purdue, eu lembro de receber vários e-mails, várias mensagens, é, se eu precisava de algum auxílio psicológico ou se eu tinha algumas dúvidas em relação à adaptação e para realmente garantir que essa nossa adaptação, que os alunos deles estejam realmente bem e adaptados no exterior. Eu acho que isso é muito importante, é realmente o que faz a diferença de um processo super atencioso, de um processo que dá valor ao detalhe, dá valor ao trabalho do aluno e realmente não larga o aluno depois das aplicações, sabe? Se mantém com o aluno até o final, sabe? Até saber que o aluno está bem fora. E, bom, eu estou aqui há 2 anos já, estou no meu terceiro ano e continuo com contato, às vezes, com o daqui para fora. Então, isso mostra realmente que é um processo que o daqui para fora entra de cabeça no processo dos alunos. Bom, muito obrigado. É, a gente tem quase 30 minutos de pergunta. Então, muito obrigado daqui para fora pelo convite, muito obrigado por todo mundo. Então, abro para perguntas aqui e vocês podem escrever as perguntas ali na aba de Q&A que tem. Eu também vou ler as perguntas aqui naquela aba. Eu deixei também meu e-mail, meu WhatsApp, meu LinkedIn, caso vocês tenham algumas dúvidas a mais, dúvidas mais complexas que vocês queiram mandar. Eu estou disposto e estou super aberto a ajudar vocês também. Vou começar a ler as perguntas do Q&A. Então, a primeira pergunta é: tem Greek Life em Purdue? Sim, muito muito boa pergunta. Eu até esqueci de mencionar isso, de quão completa é a faculdade, né? Além da excelência acadêmica, além dos esportes, de tudo mais. Purdue tem várias casas de fraternidade. Se eu não me engano, é uma das faculdades que mais tem casa de fraternidade e sororidade, que é, né, essas casas de fraternidade para mulheres. Então, a Greek Life é bem presente, sim. Se você anda pelo campus, você consegue passar por várias dessas casas. E todo dia você vê gente fazendo de terno, né? Que são as pessoas que estão rushing, que são as pessoas que estão sendo iniciadas na fraternidade e nas sororidades. E também, ali na rua principal da faculdade, eles sempre estão fazendo eventos de sororidade. Então, sim, Purdue tem uma Greek Life bem presente, sim. É, A outra pergunta é se eu pensei em ir para outras áreas de engenharia. Então, antes de eu entrar em Purdue, eu sempre tive a certeza que eu queria engenharia civil. Sempre foi a engenharia que eu me interessei mais. Mas entrando em Purdue até pelo primeiro ano, né, o First Year Engineering que eu falei, que é o primeiro ano que você tem acesso a, a palestras sobre outras engenharias e que você não precisa escolher uma engenharia específica, sim, eu pensei em talvez fazer engenharia mecânica. Eu comecei a interessar, mas essas palestras realmente, a oportunidade de falar com alunos e com professores de cada uma das engenharias, acabou comprovando que eu realmente tinha que fazer engenharia civil. Então, eu acabei optando por engenharia civil. Tá, a próxima pergunta é se eu pretendo continuar nos Estados Unidos depois de me formar. Sim, eu pretendo me
me formar e daí continuar nos Estados Unidos. Então, até por isso que existe essa importância dos estágios nos Estados Unidos, porque você acaba criando uma relação com a empresa. Então, você cria uma relação com a empresa durante os estágios e existe uma chance muito grande deles te chamarem, se você fizer um bom trabalho, se eles gostarem de você, deles te chamarem para voltar depois de você se formar. Então, sim, eu pretendo continuar nessa empresa que eu fiz os estágios, se eles me chamarem de novo, e pretendo continuar nos Estados Unidos depois que eu me formar. Como é a sua rotina? Tá. Como é a sua rotina? É muito puxado fazer major e minor? Então, eu diria que existe uma diferença bem grande de faculdade e até escola no Brasil e nos Estados Unidos, porque aqui o foco é muito grande em tarefas e projetos. Óbvio, existem as provas, 70, 65% da sua nota vai vir de provas, mas existem muitos projetos e tarefas. Então, esse começo, essa adaptação no primeiro ano de engenharia foi difícil, assim, mas não é que é muito difícil tudo que você tem que fazer, só que a quantidade de coisas que você tem que fazer é bem diferente do que eu estava acostumado no Brasil e do que meus amigos que fazem engenharia no Brasil também estão acostumados. É todo dia fazendo tarefa, toda semana tem um projeto diferente que você precisa entregar, então essa adaptação é difícil, mas depois que você entende, depois que você cria uma rotina, bota no seu calendário as suas datas, você se acostuma a essa quantidade de coisas durante a semana e você consegue fazer tudo certinho. Uma coisa é que você aprende muito mais desse jeito, né? Até lidar com datas de entrega toda semana. E sobre o minor, eu acho que não. Meu minor é em outra área, né? Uma área mais de business, assim, real estate e finanças. Então, acaba sendo umas aulas um pouco mais tranquilas que as minhas de engenharia e umas aulas um pouco, não mais fáceis, mas diferentes, né? Então, é muito legal que nos semestres eu consigo ter a maioria das aulas de engenharia, mas também essa aula, às vezes, de contabilidade ou de princípios fundamentais do mercado imobiliário. Então, é um jeito um pouco de sair um pouco da engenharia, aprender uma coisa diferente, expandir um pouco os horizontes. Então, eu acho que o major e minor é tranquilo fazer, é só você montar um cronograma certinho de cada semestre, entender com o seu advisor, né? Quando você chegar aqui, você vai ter um advisor que é uma pessoa que vai te ajudar a entender como que vai ser cada semestre seu, quais aulas você deve fazer, quais aulas são mais difíceis. Então, desde que você monte um cronograma com, com aulas, sabe, que fazem sentido e que não são tão difíceis junto com as suas aulas do minor, vai ser tranquilo. E a maioria das pessoas acaba fazendo major e minor, sim. Você sabe sobre os cursos mais voltados à biologia na Purdue? Eu sei que bastante gente faz major de biologia e é, o que eu conheço um pouco mais é o major de engenharia biológica. Eu não sei se essa é uma área que te interessa, mas como eu falei ali, a engenharia biológica é top 1 dos Estados Unidos em Purdue, então realmente é uma área de muito destaque de Purdue também. Mas eu não conseguiria te falar muito mais sobre os majors de biologia. O de engenharia biológica, eu sei que o primeiro ano vai ser com o First Year Engineering, e depois eu não conheço mais sobre os cronogramas, mas eu posso até ver, pesquisar um pouco mais sobre isso, ou se você tiver alguma dúvida, é, você pode pesquisar e me mandar mensagem, e eu posso entender um pouco mais como funciona os cursos voltados à biologia em Purdue. A outra pergunta é: os professores são acessíveis? A maioria, sim. O que acontece é que no primeiro ano você acaba fazendo, especialmente em engenharia, né? Você acaba fazendo aulas muito grandes. Então, em cada aula minha ali tinha 400 pessoas numa sala de aula, com várias sessões de 400 pessoas. Então eram turmas de 2.000 alunos. Então às vezes acaba sendo um pouco mais difícil você acessar esses professores no primeiro ano do curso de engenharia. Imagino que nos outros cursos deve ser um pouco diferente, você consegue acessar os professores de uma maneira mais fácil. Mas agora, sim, nas minhas aulas desse semestre, eu consigo acessar meus professores
tranquilamente. São salas de 50, 60, no máximo 100 pessoas, mas os professores são muito interessados assim em chamar os alunos para pesquisa, em deixar os alunos saberem também quais são as áreas de pesquisa deles. Então, os professores realmente querem que vocês entendam, que os alunos entendam, né, o que, que eles fazem também, para também se interessar em participar das pesquisas. Então, acho que os professores são muito acessíveis, os professores participam de várias feiras de carreira. Inclusive hoje, eu tive uma feira de carreira de engenharia civil, eu encontrei dois, três professores andando pela feira para ajudar a gente a falar com as empresas, para introduzir a gente para as empresas. Então, eu acho que os professores acabam sendo bem acessíveis, sim. Tudo depende de você entrar em contato com eles depois da aula, mandar um e-mail ou se interessar por uma vaga de pesquisa. Mas eu acho que, assim, no geral, os professores querem que os alunos participem e até sentem um pouco de falta de mais alunos participando de pesquisa, de falar com eles. Então, com certeza, tem muita oportunidade para acessar os professores. Vale a pena entrar em uma frat no início? Então, o meu colega de apartamento, ele tá numa frat, sim, e ele gostou muito. Ele entrou no primeiro ano. Eu acho que tudo depende do quão bem você organiza o seu tempo e do quanto que o seu curso está demandando de você, né? Ali no primeiro ano, eu estava com muita coisa acontecendo, realmente eu estava me adaptando à quantidade de coisas que eu tinha que fazer, e a frat demanda bastante coisa. O processo de entrar na FRET ali demora uns meses. Você tem que participar de vários eventos durante a semana. Então, realmente, eu acabei não pensando nisso porque eu não tinha o tempo. Mas a FRET acaba, se você for entrar, eu diria para fazer no início. É, você não consegue ver muitas pessoas entrando em FRET depois do primeiro ano, até porque as FRETs não gostam muito que entrem depois do primeiro ano. Então, se você tem interesse, se você está conseguindo administrar bem seu tempo, eu acho que sim, você deveria tentar entrar numa frat, é, porque também é um outro jeito de conhecer gente, de se engajar com mais alunos, e também é muito bom para o currículo, demonstra um pouco de liderança, melhora as suas conexões. Então, eu acho que se você tem interesse, valeria a pena entrar no início, sim, dependendo do seu cronograma, né? Desde que não te atrapalhe nos estudos. Eu achei que eu não teria o tempo de entrar numa frat e administrar meus estudos no primeiro ano, então eu acabei não entrando. O que mais te surpreendeu na universidade? Pergunta difícil, porque eu acho que assim é muito diferente. As fotos que você vê das universidades você já acha incrível, mas quando você vem pela primeira vez aqui, realmente você entende que é incrível, assim, que as fotos não conseguem retratar o que realmente é. Então, de cara, o que mais me surpreendeu foi o campus. Foi realmente uma cidade que era a universidade. E também a infraestrutura, né, a manutenção, tudo muito limpo, tudo muito novo, tudo incrível, assim, de uma alta qualidade, de alta em grandes escalas, né, tudo gigantesco. E daí, eu acho que ali em segundo lugar, vem também, que não foi tão de cara, né? Que me surpreendeu durante os anos que eu tô, mas a quantidade de oportunidades que a faculdade oferece. Assim, é incrível. É todo dia uma coisa diferente, um clube diferente, uma palestra diferente. Então, todas essas feiras de carreira, as empresas vindo até Purdue. Então, acho que a quantidade de oportunidades foi a segunda coisa que me surpreendeu durante esses anos que eu estou na faculdade. O que você acha do custo de vida? Então, eu acho que, especialmente em Purdue, assim, é uma das faculdades que acabam sendo uma das mais baratas. Até na minha lista era uma das mais baratas, então acho que em questão de custo relacionado à faculdade, não é muito caro comparado às outras, é um custo bom. Até em Indiana, falando mais do custo de vida de Indiana, né, que é o estado, que é a faculdade, é um dos custos mais baixos dos Estados Unidos. Então, o estado em si, assim, o estado no geral, é muito barato de se viver, muito bom para começar uma vida. Na cidade,
as moradias, né, off-campus, que não são por Purdue, acabam tendo um preço um pouco mais elevado pela demanda, né? Porque eles sabem que os alunos precisam de um lugar para morar, uma cidade super pequena, 40 e poucos, 50 mil habitantes, então o custo acaba sendo um pouco elevado. Mas não sei se a sua pergunta é sobre o custo de vida em relação à faculdade ou no estado, no país, mas acho que no geral seria isso, assim, minha resposta. Tem Summer Program em Purdue? Sim, tem Summer Program em Purdue. Esqueci de falar isso também, mas o Summer Program antes de você entrar, né, as pessoas entram em agosto, no geral, mas tem a opção de você entrar em maio ou junho ali, depende um pouco de como é seu programa, que você consegue entrar na faculdade antes e já fazer algumas matérias antes. Normalmente acabam sendo 9 créditos, que são 3 aulas, então você já consegue adiantar 3 aulas num período de 2, 3 meses. Então, acaba sendo às vezes interessante para ajudar na adaptação. Você já se adapta ao campus e ao país antes, e também você consegue adiantar as aulas. Uma coisa também que seria, não sei se seria bem um summer program, mas seria a summer classes. Esse summer program, né, essas summer classes, que são as aulas de verão, você consegue fazer elas tanto presencialmente, então você consegue fazer elas aqui, quanto online. E no meu primeiro ano eu acabei não fazendo estágio, mas no meu verão eu fiz 3 aulas online. Do Brasil, eu fiz essas aulas do Brasil, então foi muito legal porque eu consegui adiantar alguns créditos importantes, até voltando para a pergunta do minor, eu consegui adiantar aulas do meu minor durante o summer. Então você vai achando esses espaços para você ir adiantando as coisas e fazendo as suas aulas. Então sim, tem summer program presencial e também tem summer classes online que você pode fazer da onde você estiver durante o seu verão. Você faz parte de algum clube ou time? Então, de time de esporte não, de clube sim. De clube eu fiz parte, né? Eu fui diretor da Brasa, que é um clube, e eu ainda frequento o clube. E eu participo do clube de consultoria, que o nome é Purdue Solutions é, Consulting, que eu até vou falar um pouco mais sobre o clube nessa pergunta. É um clube de consultoria que as empresas elas pedem a nossa ajuda, né? Então, no meu projeto do ano passado, a gente teve que fazer um projeto por 4 meses ajudando essa fintech do Panamá a resolver um problema de mercado deles, que eles não estavam conseguindo entrar, a gente fazia análise de competidor, melhorava o marketing dos produtos deles, e no final do semestre chegava com umas 3 recomendações e fazia essa apresentação. Então, é um clube mais profissional, e a Brasa, que eu participo também, acaba sendo um clube um pouco mais cultural, né? Além de ter o desenvolvimento profissional na Brasa, acaba sendo um clube mais de diversão e cultural. Recentemente, também, eu estou no processo de entrar para um clube de honors de engenharia civil. Então, é um clube ali de honra de engenharia civil, que a gente acaba tendo várias atividades com professor, com líderes do mercado, empresas. Então, é outro clube ali que você consegue. É um clube mais que eles chamam de mais focado para business, assim, que é um pouco mais para você melhorar suas conexões, conhecer gente, networking. Então, voltando para o que eu falei durante a apresentação, existem esses diferentes tipos de clube, né? Clubes de esporte, clubes totalmente de hobby, de diversão, então de videogame, de jogo de cartas, mas também existem esses clubes sociais, que é para fazer conexões, e os clubes profissionais, que são os clubes de investment banking, de finanças e de consultoria. Bom, eu acho que as perguntas acabaram. Alguém tem mais alguma pergunta? A lista de perguntas aqui está zerada. Você acha que se não conseguir entrar direto no curso de interesse, engenharia civil, acha arriscado fazer a segunda opção, que seria ir para exploratory studies e depois tentar a mudança? Então,
Em Purdue você não entra em engenharia civil, como eu falei, você aplica como engenharia civil, mas você entra, a sua carta de aceitação fala que você entrou em engenharia. Então, eu acho que não é arriscado. Eu conheço, às vezes acaba não sendo o ideal, mas eu conheço várias pessoas que acabaram entrando para Exploratory Studies e fizeram as aulas de engenharia, e depois que você mantém uma certa GPA, né, que é uma nota, e faz as aulas que você tem que fazer, você consegue tentar essa transferência interna para o colégio de engenharia. Eu acho que não tenho certeza absoluta, mas eu conheço pessoas que já fizeram isso e, e que não. E acaba sendo uma chance, né, de você estudar na faculdade que você quer, mesmo você não tendo entrado em engenharia. Então, acho que sim vale a pena ter um pouco de. Fazer um pouco de pesquisa para ter uma noção um pouco melhor, mas sim, eu acho que seria uma coisa interessante e que daria certo você entrar em engenharia assim. Nas suas eletivas, você consegue direcionar para se especializar em estruturas? Sim, sim. É, inclusive, muito boa pergunta, porque é uma área muito interessante de falar, que em engenharia civil tem várias áreas diferentes. Então, você tem que fazer ali até o terceiro ano, mais ou menos, aulas obrigatórias, que todo engenheiro civil de Purdue vai ter que fazer. E daí, a partir do segundo semestre do terceiro ano e quarto ano, você tem as suas eletivas, que você consegue escolher dentro de uma lista áreas diferentes da engenharia civil. Algumas das áreas são engenharia civil focada em arquitetura, focada em transporte, focada em estrutural, focada em construção, então que eles chamam de construction management, que é administrar as obras. Então, sim, até é o que eu estou fazendo. Eu, nas minhas eletivas, estou me direcionando para me especializar em em estruturas, que seria mais voltada a cálculo estrutural, que até inclusive nesse semestre eu estou fazendo a minha primeira aula de eletiva de estruturas, que é análise estrutural 1. Aplicou para outras universidades e quais passou? Chegou a ficar em dúvida? Sim, eu apliquei, se eu não me engano, para 13 ou 14 universidades e eu acabei fazendo uma lista relativamente segura, assim, várias faculdades muito boas, mas não focadas só em Ivy League, eu foquei mais em engenharia mesmo. Então, as duas que eu fiquei em dúvida quando eu estava escolhendo era Purdue e University of Illinois Urbana-Champaign, que é uma faculdade também muito famosa por engenharia aqui perto em Illinois. E eu fiquei em dúvida e eu tive a oportunidade de visitar com a minha família as duas faculdades. Eu visitei outra faculdade também, que é Wisconsin, University of Wisconsin at Madison, e eu consegui tomar essa decisão. Assim, eu acho que eu e minha família, a gente chegou aqui em Purdue, visitou Illinois, chegou aqui em Purdue e sentiu assim uma diferença instantânea. Assim, as duas faculdades são incríveis, depende muito do seu gosto, de como você se sente, mas aqui em Purdue a gente sentiu uma coisa diferente, a gente sentiu que a atmosfera era diferente, as pessoas, todo mundo se ajudava, a gente parava na rua, vinham perguntar para a gente se a gente estava com dúvida em alguma coisa, para onde a gente queria ir. Então, assim, um ambiente de muita ajuda, muito colaborativo, e o campus incrível, assim, eu me surpreendi muito com o campus de Purdue. Então, sim, eu fiquei em dúvida entre Purdue e University of Illinois Urbana-Champaign, e com a oportunidade de visitar o campus daqui e de lá, eu acabei decidindo por Purdue. Léo, você já pode encerrar. Pode. Beleza. Então, muito obrigado, pessoal, pelo tempo. E relembrando também, qualquer dúvida, podem me mandar pelo e-mail, WhatsApp ou LinkedIn, que eu fico feliz em ajudar vocês. Muito obrigado por daqui para fora também. E boa noite a todos.